Fala, mamíferos! Aumenta o som, menino! Tá ouvindo da onde? Você tá ouvindo do carro, tá ouvindo da fazenda, tá ouvindo aí com a família e tal. Aumenta o som aí que vem mais um episódio do Mamíferos Podcast, cheio de informação relevante. Esse aqui você não pode perder, hein? Se você não viu a outra prosa lá com o Fábio, assista ela e esse aqui você não pode perder. Certo? Eu sempre quis fazer essa abertura, Daniel. Não, e eu achei que ficou bacana. Bom? Não, ficou bom demais e ficou assim meio radialista, né? Parece que é negócio de Inês de Ordenha. Alô, dona Filó! Bom dia! E aí, como é que estão as vacas? E cococó, que negócio. Não corta isso não, viu, Darius? Deixa isso aí. Bom demais. Tomás, conta pra gente do que nós vamos falar hoje nesse episódio. Esse episódio é mais uma participação aí do Fábio, né, Fábio? Nosso parceiro aí. Nós tivemos uma conversa alguns dias atrás, né, sobre ordenha, equipamentos de ordenha e tal. A gente conseguiu conversar mais ou menos uns 3% do que tinha para ser falado e hoje aí nós vamos dar continuidade na ordenha em si, né, tentar concluir alguma coisa aí sobre dimensionamento de ordenha, né, escolha de equipamento, do processo de ordenha em si. Então, eu estou ansioso aqui, peguei outra folha em branco e estou ansioso aqui para as informações do Fábio. Então, resumindo para vocês, entenda a vaca para entender de ordenha. Esse vai ser o episódio, então, que a gente vai falar sobre a fisiologia do animal. Ó, lembra, episódio passado a gente falou sobre a história da ordenha e no final a gente acabou até falando um pouco de vácuo, porque uma coisa acaba sendo junto da outra. A história da ordenha depende muito de como o vácuo foi tratado nisso tudo, né, ô Fábio? Exatamente. E dessa vez agora a gente vai falar sobre a fisiologia da vaca para você entender por que a ordenha é feita do jeito que você sabe que é. Ou pelo menos deveria ser. E aí, saibam ainda, esse aqui vai ser mais interessante ainda. A gente vai fazer 3 partes. Essa que você está escutando é a segunda e a terceira a gente vai falar, depois disso tudo, como é que a gente dimensiona uma ordenha e como é que você faz para fazer a manutenção dessa ordenha. Se você está assistindo no dia em que esse episódio vai ao ar, saiba que a parte 3 vai ser na segunda-feira que vem. Se você assistiu um pouco depois, muito obrigado por ter revisitado esse capítulo. Saiba que o próximo vídeo é exatamente a continuação do que a gente está falando. É ou não é, Fábio? Exatamente. Estamos buscando fazer essa explanação, esse debate, essa troca de ideia e compartilhar informação quase que numa ordem cronológica aí para poder ter um consenso na hora das pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo aí, não pirar a cabeça e dizer, não, como aí, está tudo desconectado, né? Não, a gente está construindo isso para que lá no final do terceiro episódio tenha uma compreensão total de todas as nossas 3 conversas. Beleza. Fábio, um pouquinho antes, para o pessoal que ainda não te conhece, que está vendo você pela primeira vez, quem é Fábio Guilhermano? Tudo bem, pessoal? Um abraço forte aí para todo mundo que está nos acompanhando, um agradecimento muito grande mais uma vez a toda a equipe da Companhia do Leite, Mamíferos Podcast, Revista a Força Leiteira e todos os outros parceiros desse grande empreendimento aqui que é o Mamíferos. Meu nome é Fábio Guilhermano, sou filho de produtor de leite, técnico em agropecuária com muito orgulho, especialista em bovinocultura leiteira e atualmente eu desenvolvo um trabalho de consultoria independente nessa área de qualidade de leite, conforto animal, muita capacitação de mão de obra dentro de fosso de ordenha e tudo mais. Boa parte do pessoal que acompanha o meu trabalho veio a conhecer a atividade que a gente desenvolve em função do conforto animal, né? Mas os mais antigos aí sabem que a minha formação técnica é em cima da qualidade do leite e não tinha como passar batido por isso sem compreender a questão de como funciona os equipamentos de ordenha de maneira geral. Quantos anos nessa jornada, Fábio? Eu já estou com 30 anos de campo, né? Então, é um tempo, hein? já do lado de cada moeda, né? Então, do lado de lá, como filho de produtor, a vida inteira fiquei ligado à atividade leiteira. Desde que eu me conheço por gente, puxa o peito de vaca, a teta de vaca, né? Mas depois de formado técnico e buscando a área de tecnificação e se profissionalizar cada vez mais, já são 30 anos de estrada. Tranquilo. Tomás, apresenta para a turma rapidinho também aí. Quem é o Tomás? O Tomás está no 5º episódio, 5º ou 6º episódio do Por aí, Mamíferos, né?
Eu vou pleitear uma vaga titular aqui. Já tem. Não, vou pleitear ainda, vou conquistar ela, Fábio. Não, vamos lá. Tô mais veterinário de formação, estudei em Lavras aqui na UFLA, né? Tenho aí uma carreira na Companhia do Leite já de 4 para 5 anos aí, atuando na Companhia do Leite. Já percorri algumas áreas aí dentro da empresa, né? Tem um caminho em distintas áreas aí. E tenho aí de jornada trabalhando pós-formação aí quase 10 anos, aí, 8 para 9 anos. E 100%, né, desde que eu me formei trabalhando com pecuária leiteira também, né? E parceiro do Fábio aí em alguns projetos, né? Com imenso prazer, né, Fábio? Temos trabalhado aqui no sul de Minas alguns projetos juntos. Tenho aprendido com ele aí em cada visita aí. Você começou na Companhia do Leite, eu tive a oportunidade, né? A gente teve a oportunidade de compartilhar muitos projetos aí e todo mundo aprender junto. É isso aí, muito bom. Exatamente. Eu quero fazer uma provocação. Vai aqui, lá, Daniel. solta lá. Quem não curtir, quem não compartilhar, quem não ativar o sininho, tem mais alguma coisa? Compartilhar, curtir, seguir. Tem que fazer tudo isso aí, senão não tem parte 3, pronto. Então vamos fazer assim, senão o pessoal vai ficar curioso tem aí. Tem que salvar também, né? A parte 3 é a conclusão de Daqui tudo, a pouco né? precisa de algumas curtidas para poder sair a parte 3. Dá o like, meu filho, no negócio aí, se você quiser a parte 3, pelo amor de Deus. Não? Segue o Fábio lá. Qual que é o Instagram, Fábio? Fábio Guilhermano, _. Arroba Fábio Guilhermano, de primeira _ qualidade, viu, pessoal? Com certeza absoluta. E, gente, vamos lá. Entrando no nosso assunto, falando entenda a vaca para entender de ordenha. Fábio, para a gente começar a falar isso, é lógico que o próprio título já mostra para a gente, primeiro a gente tem que entender de vaca, né? Isso tem que entender da vaca. Então, você podia falar para a gente assim, rápido, sobre como é que funciona em termos biológicos, a descida do leite? Não é uma coisa tão simples, não é só a gravidade que resolve o problema, né? Não, é muito mais coisa nisso aí. É muito então, mais coisa. por onde que começa? Bom, a gente falou na parte 1, né, no primeiro episódio, que a gente, todo mundo que trabalha direto ou indiretamente com a atividade leiteira está logrando as bezerras primeiro, né? Então a gente tira a bezerra da vaca e vai buscar esse leite para a gente. A vaca veio no mundo para dar leite para a bezerra. Então, a partir do momento que se a gente imaginar uma bezerra mamando na vaca, né, a partir do momento que ela toma atitude, vai lá mamar na vaca, ela dá aquela batida com a cabeça no ubre da vaca, né? Então tem aquele contato, tem aquela empurrada com a cabeça no ubre, e isso é o estímulo que a natureza ensinou a vaca a pensar da seguinte forma: opa, essa é a hora que a bezerrinha quer mamar, então vamos ter que descer o leite, né? Afora essa questão da proximidade, cheiro, né? Como toda mãe da natureza tem com a sua cria, né? Então, esse estímulo que a bezerra dá faz com que desencadeie o processo da descida do leite na natureza. Mas então, como a gente arrancou a bezerra, a gente tirou a terneira desse processo, automaticamente o que desencadeia a dinâmica biológica da descida do leite é o estímulo tátil. Então a gente fala muito que existe um período de pré-liberação de ocitocina, né? A vaca, indiscutivelmente, é um dos animais mais rotineiros do mundo. Então a vaca sabe a hora que ela vai dar leite. Ela está dentro da rotina dela, ela sabe que aquele determinado momento é a hora de dar leite. Afora o fato também de ela já ter produzido leite, ter enchido o ubre, que é o compartimento de armazenagem, e ela está com a pressão interna do ubre bastante avolumada, elevada, em função de estar na hora de soltar o leite. Então, enquanto isso tem a ver com a condução, ou seja, você já vem conduzindo os animais para a sala de espera, para o local de espera, tem que ser com calma, com tranquilidade, e barulho do equipamento de ordenha, as pessoas que estão dentro da rotina, o ambiente em si, já faz com que a vaca esteja predisposta a baixar o leite, vamos dizer assim. A partir do momento que você coloca ela para dentro do setor de ordenha, o que vai desencadear é o estímulo tátil. Não tem jeito. O camarada
o ordenhador, o retireiro, colocou a mão no peito da vaca, é a hora que a hipófise cerebral recebe o estímulo para demandar o descarregamento do hormônio chamado ocitocina na corrente sanguínea. Isso leva mais ou menos ao redor, a literatura nos fala, que esse período leva do estímulo à ocitocina cair na corrente sanguínea ao redor de 1 minuto. E também a pesquisa nos fala, ciência nos fala que a duração média da ocitocina na corrente sanguínea é de 5 a 7 minutos. Então é esse o momento que você tem para extrair o leite da vaca de uma forma profissional. Ô Fábio, me explica uma coisa aqui. Eu estava pensando aqui enquanto você estava explicando essa questão do estímulo tátil. Me fala se eu estiver errado, realmente é uma coisa que eu pensei agora. Por exemplo, na hora que você fala que a vaca, na hora que ela recebe a cabeçada da bezerra ou do bezerro, quando ela recebe essa cabeçada, automaticamente ela fala, opa, está na hora, e começa a desencadear todo o processo de ocitocina que a gente está falando até então. Fiquei na dúvida. É a cabeçada quem faz, que é o responsável por esse processo, ou é a rotina da cabeçada? Por exemplo, tem vaca que desce o leite, eu já vi isso, só de escutar o barulho da ordenha. Sim. Sem o estímulo tátil, ela escutou a ordenha, ela sabe que está na hora, então é até um problema, né? Que na sala de espera, ela já acaba tendo o pico de ocitocina, né? Então esse é um negócio. Então, aonde eu quero chegar? Para não ter um problema que daqui a pouco um retireiro, um produtor, começa a dar cabeçada no úmero da vaca para ver se dá certo, porque fazer igual a bezerra. É correto dizer que, na verdade, é a rotina que consegue fazer isso, seja ela qual rotina for? É a cabeçada da bezerra, é o ordenhador na hora que começa a massagear o úbere, é o barulho da ordenha, é a hora com que isso acontece. Não está muito mais ligado à rotina do que à parte tátil em si? A parte tátil, na verdade, ela vem a coroar a rotina, né? Então, o que realmente é aquilo que a gente comentou do período de pré-liberação de ocitocina. A rotina faz com que a vaca saiba que ela vai ser ordenhada. E, embora não seja tão raro uma vaca estar, vamos dizer assim, jorrando leite sem o estímulo tátil, né? Mas isso tem a ver muito mais com a capacidade de estrangulamento do esfíncter entre uma ordenha e outra, e a capacidade de armazenagem da cisterna do úbero e a cisterna do teto. Em termos gerais, né, quando se fala em rebanho, não é uma característica comum de rebanho jorrar leite antes da ordenha. É uma característica muito mais do indivíduo vaca. Então, você vai ter aí num rebanho de 100 vacas, 2, quem sabe 3 vacas que tenham essa característica. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, e aí, agora, se esse período de pré-liberação de ocitocina provocasse isso, nós teríamos o contrário, nós teríamos 97% do rebanho jorrando leite. Então, essa vaca, ela tem uma predisposição de liberar a ocitocina mais cedo, e aí é um ponto muito importante, que como a duração do período de ocitocina é finito, né? Você tem que ter uma atenção maior para colocar essa vaca na linha da ordenha para ordenhar antes, porque senão você vai colocar o conjunto de ordenha nela e não vai conseguir. Mesmo chega até a ser antagônico isso, né? É aquela vaca que entra espirrando o leite, corre o risco de você não conseguir extrair todo o leite que ela tem para te dar, porque ela está desperdiçando ocitocina antes mesmo de entrar na ordenha e o processo todo ser feito da forma que deve ser feito. Beleza. Ô, Fábio, e pensando nisso, quais os cuidados aí que a gente tem que ter, o que a gente tem que se preocupar em relação a momento, a estímulo, a jeito, na hora de colocar o conjunto de ordenha no animal? O cuidado principal é você conduzir o animal com tranquilidade, porque qualquer coisa diferente do que a gente possa vir a comentar aqui, corre o risco de causar a interrupção da liberação de ocitocina imediata e a vaca começar a produzir adrenalina e é o popular a vaca esconder o leite, né? Então tem que tomar cuidado o seguinte, manter a rotina, conduzir ela com tranquilidade, de preferência, vamos pensar que no mundo ideal de uma sala de ordenha com 4 conjuntos, uma ordenha canalizada, né? Porque existe variações de equipamentos, de salas e tudo mais, mas vamos tirar aí por uma sala de 4 conjuntos, 4, 6 conjuntos. Então,
Um dos equívocos que o pessoal comete é encher toda a sala de ordenha de uma vez só. E vai automaticamente numa ordenha com linha média preparar um lado. Então, só coloca as vacas do lado que você vai preparar. Não coloca as do outro lado, porque isso interfere. Ou seja, uma vaca dessas que a gente estava falando agora há pouco com o Daniel, se ela tem essa predisposição e você já coloca ela para dentro da sala, e essa predisposição ela desencadeia só quando ela entra na sala, enquanto ela está na sala de espera, isso não ocorre. Então não tem por que você colocar ela lá dentro se você já não vai colocar o conjunto. Então, já vai como uma dica, né? Primeiro lado, coloca na sala só o lado que você vai ordenhar, para depois que estabelecer a ordenha naquelas ali, colocar o lado oposto. Isso aí só no início da ordenha. Só no início da ordenha. Porque depois vai acabar cada terno, final de um terno puxando o início do outro, né? No caso da linha média. Tá? Porque tem outros modelos de instalação e tudo mais. Aí tem que prestar bastante atenção, porque dentro do que se estabelece o manejo hoje de controle de mastite ambiental, de prevenção de mastite ambiental e de manutenção e melhoria da contaminação ou não para o índice de contagem bacteriana, né? E isso pode se transformar em CCS lá na frente, tem todo o manejo de pré-dip. Né? Então, o estímulo tátil já se tem na retirada dos 3 primeiros jatos. Né? Também, falando do teto limpo, né? Teto limpo e seco. Aí você coloca um pré-dip de boa qualidade. Obrigatoriamente você tem que deixar agir por 30 segundos para ter o poder desinfetante a qual ele foi desenvolvido, ter a reação química, secar o teto. E o mais importante, não secar só a lateral do teto, mas também a ponta do teto, né? Então o pessoal se equivoca muito com isso. E aí colocar o conjunto. Então, tudo isso que a gente comentou tem que ser feito nesse período entre você dar o estímulo e a liberação da ocitocina na corrente sanguínea, ou seja, 60 segundos. A partir do momento que você estabelece isso, você tem todos os outros 5 a 7 minutos para o equipamento dar caminho ao leite. Né? A gente já comentou lá no outro podcast que o equipamento de ordenha não foi feito para tirar leite de vaca, e sim para dar caminho. Porque a pressão interna do ubre joga esse leite para fora. O equipamento de ordenha ele só abre o esfíncter e o vácuo leva esse leite embora para o destino dele, dentro ou do tarro ou da tubulação de uma ordenha canalizada. Prestar muita atenção para não deixar entrar falso na hora de colocar o conjunto. E como é que se faz isso? Né? Esnuca a teteira, né? Então, quando o camarada pega o conjunto de ordenha na mão, as teteiras vão cair, e aí vai cortar o vácuo automaticamente. Quando for levantar aquela teteira em questão, independente do posicionamento do teto, esnucar, trazer ela, trancar o que se entende ali como mangueira curta do leite, para evitar que tenha entrada de ar, né? E colocar a teteira no peito da vaca e poder liberar o vácuo. Então, se não houver entrada de ar falso, se a gente não escutar, tu não precisa nem estar olhando para o ordenhador, para o retireiro. Se ele colocou o conjunto de ordenha e não entrou ar, é porque ele está fazendo o trabalho dele de uma forma correta. Então você entra na ordenha de olho fechado, então? Dá para ficar de olho fechado. Dá para ficar de olho fechado? Sem problema nenhum. Cara, é muito interessante isso, porque eu acompanho muito a ordenha, né? Quando a gente vai fazer a capacitação de mão de obra, e todo mundo quer que a gente converse antes, né? Não pode. Então a gente primeiro tem que acompanhar a ordenha, interferir o mínimo possível, aí fica um pouco difícil, né? Para quem está nos escutando entender o que eu vou falar, mas para quem está nos olhando no YouTube, né? Essa carinha linda que fica escondida dentro de um fosso de ordenha não é muito fácil, né? Então o que acontece? Você tem que interferir o menos possível para poder identificar oportunidades de melhoria. Porque se você conversa com uma determinada técnica antes, você mascara, porque o cara já vai querer mudar, né? É óbvio que fica um pouco fácil de pegar, porque se não está na rotina do cara, ele se atrapalha, e você pecha, derruba copo aplicador de pré e pós-dip. E ainda tem que levar em consideração que provavelmente quando você entra para um negócio desse, ele já se sente acuado, ele né? Tá já pressionado. fala assim, ai meu Deus do céu, quem é esse cara? Estou sendo auditado. Então, exatamente. E aí, o nervosismo às vezes faz ele fazer coisa que normalmente não é feita. Né? Se tem dois, um começa a querer saber mais do que o outro, ali um pouquinho começa e coloca,
Aí ele olha para a gente e diz assim, estou fazendo certo ou não? Aí vem aquela resposta singela, né? De ser, vai tocando aí que depois a gente conversa. Nossa Senhora! Aí o cara treme na base, né? Se ele está fazendo alguma coisa errada, é o gatilho para acabar de zangar tudo. Nossa Senhora, vira. Mas é muito gratificante poder perceber isso. É óbvio que a gente conversa com as pessoas, estabelece esse assunto, estamos aqui para fazer isso, mas realmente se faz o diagnóstico, se observa os pontos de melhoria e toda essa conversa para buscar um entendimento se faz depois do ordenha. Beleza. E assim colocamos a ordenha? Aí a gente colocamos o conjunto de ordenha, e tem a questão, depois que eu coloquei o conjunto de ordenha, tem uma questão que o pessoal não se dá conta, que é a manutenção do período da ordenha, né? Porque, ao contrário do que todo mundo imagina, a ocitocina, que é o hormônio que faz a descida do leite, ele não desce na corrente sanguínea e vai evaporando, né? Tem lá um volume X e vai evaporando. Não, a ocitocina ela vai entrando em jorros, engolfadas dentro da corrente sanguínea. Então, se eu não fizer a ordenha do início ao fim, basicamente da mesma forma, corre o risco de cortar a ocitocina e entrar a adrenalina e você não conseguir extrair. Tá? Quais são os maiores erros que acontecem no processo como um todo? O camarada faz o estímulo tátil, faz o pré-dip, tira os 3 primeiros jatos, pré-dip, seca o teto e não coloca o conjunto de ordenha. Eu já tive situações de 5 minutos, 6 minutos, às vezes até mais, parece brincadeira. Mas a partir do momento que tu demora 5 minutos para colocar o conjunto de ordenha no estímulo, 4 de ocitocina tu já perdeu. Tá? Aí você coloca o conjunto de ordenha sem entrar ar, sem nada, tudo certinho. Tá? Mas você demorou, né, que é o que tecnicamente se chama o gold minute. Né? Então, chama como? Gold minute, ou seja, minuto de ouro. Minuto de ouro. Minuto de ouro. Então, o que acontece? Você já perdeu o tempo natural da ocitocina gratuita. E aí, é finito, como a gente falou, é finito. Então, a partir de 2 ou 3 minutos de ordenha, entra a adrenalina. E aí o equipamento de ordenha, ele passa a não mais dar só caminho, ele tem que arrancar o leite da vaca. E aí que começam os problemas. Mas peraí, me ajuda aqui. Tem 2 coisas que eu acho que a gente podia falar aqui, que você estava falando um pouco antes, que é bacana. Que na verdade a ocitocina, então, aquele negócio da liberação dela, ela não é liberada num pico e aquilo cai direto. Ela vai sendo liberada aos poucos dentro dessa pulsos, janela. né? Dentro de 5 a 7 minutos, impulsos regulares. Né? Uhum. Então é dosado, do início ao fim. Não tem pico e vai caindo. Entendi, beleza. Esse é um ponto que eu achei bacana que você tinha falado com a gente antes para nossa audiência poder saber que isso existe. E a segunda parte que você estava falando é da adrenalina, né? Então a adrenalina é sempre ela o fator que reduz a ocitocina? Ou não, é só em fatores de estresse? Só em fator de estresse. A partir do momento, a vaca pode estar tranquila, mas se não liberou mais a ocitocina, não tem mais como descer o leite. Aí o leite está parado lá, mas não existe mais a ação da ocitocina, e o equipamento começa a ter que arrancar o leite lá de dentro. E aí isso gera lesão, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, vem lesões tipo hiperqueratose, né? Uma delas é a hiperqueratose, que pode se transformar em lesão de teto, prolapso de esfíncter e, resumindo, mamite. Alta contagem de células somáticas e tudo mais. Não, beleza. Então, já que a gente colocou a ordenha aqui, está na hora agora de esperar pela condução da ordenha, não é isso? Só tira uma dúvida minha aqui, Fábio. Um manejo incorreto de ordenha, né? A gente falou de vaca rotineira, e vaca também é um animal que tem uma certa capacidade de adaptação. Né? Corrigir esse manejo do dia para a noite, você precisa de fazer algum tipo de adaptação. Corrigir isso pode, num primeiro momento, prejudicar também a descida, por ela estar acostumada a uma outra rotina. O que você me fala disso? Uma das coisas que a gente pode usar como exemplo claro disso é o repasse de ordenha, né?
Ou seja, é colocar a garrafa PET de água lá, é colocar o tijolo, ou o camarada colocar, no meu caso, aí, meus 114 quilos em cima do conjunto, né? Para tentar tirar mais leite da vaca, lá no finalzinho esgotar um pouco mais, né? Então, primeiro que isso não deve ser feito, né? Quando você coloca um peso, você altera a dinâmica da pressão interna, e a gente falou muito de produção, reserva e estabilidade. A garrafa PET, o tijolo ou a mãozinha do retireiro arrebentou com a estabilidade. Tá? Para tentar tirar mais leite. Detalhe, sai mais leite. Mas por quê? Porque você aumentou a pressão, né? A pressão negativa. E aí vai sair mais leite. Só que isso vai lesionar o teto. Mas pensa o seguinte, e geralmente o camarada faz isso por duas razões. Uma porque o equipamento foi mal dimensionado, ou ele é mal concebido em termos de peso e volume do componente, do coletor, por um exemplo, tamanho de teteira e tudo mais, ou porque ele errou na hora de colocar o conjunto. Se ele perdeu 4 a 5 minutos de ocitocina, é óbvio que ele vai ter que promover alguma coisa para tirar aquele leite, porque a ocitocina não vai mais estar ali. Ou seja, terminou a ocitocina, não precisa entrar de adrenalina, ela só não vai mais descer o leite. Então, às vezes o problema de repasse, você não precisa simplesmente dizer para o cara, para de fazer o repasse. Que isso é uma irresponsabilidade muito grande, a gente simplesmente dizer, para de fazer sem conhecer o rebanho. Tem que ter critério. E talvez um dos critérios é treinar ele, capacitar ele para ele ter um entendimento melhor da colocação do conjunto. E é isso que às vezes não acontece nas fazendas. Então, se tu melhorar a colocação do conjunto, por si só, o repasse vai se acabar. Não vai mais ter necessidade do repasse. Então, muita gente às vezes foca no problema repasse e tenta administrar ou montar uma estratégia para tirar o repasse. Ou quem sabe até a aplicação da ocitocina. Mas não resolve a origem do problema, que é o não entendimento da colocação correta do conjunto. E nisso pode ter muito equívoco técnico. Tá? Bem, essa é uma situação. E a outra situação, o camarada está colocando o conjunto da forma correta e mesmo assim tem um manejo equivocado na retirada ou ainda faz o repasse. Vai depender um pouco de, primeiro, qual é o período de lactação que essa vaca está, né? Quantas crias essa vaca tem, lembrando que ela é rotineira. E tem que pensar o seguinte, essa vaca ela só administrou isso na rotina dela porque quem colocou foi o ordenhador, o retireiro. Ela por si só, ela não se estabelece essa rotina. E às vezes não é tão simples, às vezes eu tenho que montar uma metodologia de que eu só vou terminar com o repasse ou a aplicação de ocitocina quando ela parir de novo. E aí, administrar isso na cabeça do caboclo é complicado, né? Essa eu posso e aquela eu não posso, né? Mas tem que ter alguém lá batendo na moleira dele e dizendo, não, ó, essa aqui tu já não bota mais a mão, aquela lá só na cria que vem. A grande maioria das ocorrências com vaca, elas vêm acompanhadas de uma palavrinha que chama adaptação, né? Adaptação. Adaptação é um sobrenome da vaca. Exatamente. Quase tudo é necessário um processo de adaptação, né, Fábio? Uhum, sem dúvida. E para isso precisa de tempo, né? Não tem certeza. como. E falando em tempo, você que está com tempo escutando a gente, está na hora. Mais uma vez, Tomás começou um pouco mais cedo, mas eu acho que é bom a gente reforçar. Tomás, fala pra gente, o que o pessoal tem que aproveitar no tempo deles? Meu filho do céu, aqui ó, curte o negócio aí, segue a página, compartilha, ativa o sininho. Agora Daniel está presente agora no TikTok. Exatamente. Senhora, e tem que estar no TikTok, cara, porque o negócio realmente está bombando pro lado de lá, curte a gente aí, tem que aproveitar. Aí, senão não tem parte 3. Não tem Se parte não curtir, 3. não tem parte 3. Pronto. Então tá bom. Fechou o microfone de ouro. Perfeito. Vai lá, Fábio. Mas e tudo isso, o que tem a ver com equipamento de ordenha, que é o tema central das nossas 3 conversas? Aí tem a ver, por um exemplo, com o que a gente vai falar mais tarde, sobre a manutenção. A gente tomou todo esse cuidado com o retireiro na colocação, dimensionamos bem o equipamento, está tudo certinho. O camarada está colocando o conjunto na hora certa e está retirando o conjunto na hora certa. Tá? Porque é ele que determina a rotina. Mas aí, ou ele como dono, ou o patrão dele não quer trocar a teteira, não quer
fazer a manutenção correta no insuflador. Aí nada disso resolve. Né? Por quê? Porque ele está manejando o equipamento de forma correta, mas a teteira, né, a espremedora, independente do nome, insuflador, independente do nome que quer usar, né, ela perdeu o poder de colapso e não está mais fazendo o trabalho que poderia fazer e deveria fazer. E aí não tem manejo que resolva uma máquina sem manutenção. E esse que é o problema, né? E você escuta muito isso ao campo. Não, mas se você olhar a teteira, ela está íntegra aqui, ó, tá até lisinha por dentro, né? O critério é estar lisinha por dentro, exatamente. Não é isso? Ou então, assim, os mais raiz não está rachada. Não está rachada. Ou seja, só quando racha que a coisa precisa de ser trocada, né? E, na verdade, o que você quer daquilo é a elasticidade que aquilo traz, mimetizando, inclusive, a língua da bezerra. Concorda comigo? Exatamente. Então, se não tiver elasticidade, não adianta nada. Então, ela não precisa de rachar, ela não precisa de ficar áspera para perder a elasticidade. Não, e a elasticidade ela já perdeu há muito tempo. Então, o que acontece assim, ó? O desafio de um fabricante de uma boa teteira é se a gente conseguisse colocar um reloginho. Passou a data técnica da troca, ela explode, ela desintegra. Hoje ela está lá, amanhã ela não está mais. Ela derreteu porque passou o período de troca técnica. Só que isso não é assim que funciona. Então não quer dizer que se a teteira venceu ontem, daqui a 2 dias ela vai estar causando problema, não. Só que o cara se apega à questão de integridade física e vai dando uma chance para não gastar. E essa é a economia mais, desculpa a expressão, boba não, que existe. Não, fica à vontade, pode falar o que você quiser. O podcast é seu. Ela é a economia mais burra que pode existir, é não trocar insuflador. Entendeu? Por causa que é garantido. Vamos supor, você tem lá uma troca técnica de 4 meses, né? Fez as contas e tudo mais, deu 4 meses. Quando chegou lá, estava íntegra. Ele deixa para trocar com 6, ou seja, dá 1,5 a vida útil dela. Se você deixou extrapolar tanto, tá, dificilmente na hora que ele trocar, eu já fiz isso no campo direto. Ah, não quero, não sei o que lá, sai muito caro. Então vamos fazer o seguinte, eu deixo aqui, não lhe cobro nada, conjunto de teteira está aqui para o senhor trocar, em dias normais, né? Vamos dizer, não vai o cara sacanear e dar menos ração para a vaca, né? Em condições normais, do dia A para o dia B, se fizer a troca, né? E a teteira já não está mais dando nada, só ainda está bonitinho, se não der 3 a 5% mais leite, o senhor não paga o conjunto de ordenha. Eu nunca perdi um conjunto de ordenha. Agora, se a teteira venceu ontem, o cara faz essa proposta hoje, corre o risco dele, porque daí não deu tempo dela ficar ruim, né? Mas é impressionante. Começa a dar deslizamento, o camarada tem que estar correndo, isso não acontece? Direto. Aí, trocou a teteira para deslizamento de teteira, para um monte de coisa, né? E muito mais leite no tanque. E aí você pega de 3 a 5%, na grande maioria das vezes, esse incremento a vaca aumenta o leite, não, você só tira mais, conseguir extrair mais o leite que ela já produziu, porque se você deixou, ela reabsorve uma quantidade coerente, né? A vaca reabsorve, né? Que é um outro assunto que dá um podcast, o quanto de leite deve ficar no ombro de uma vaca, né? Mas em termos normais, você não consegue tirar um leite que a vaca está querendo te dar e você não está querendo colher. Então, às vezes no primeiro mês paga a troca de conjunto dos outros 4. E aí é só lucro para o teu bolso. Bom demais. E uma condução de ordenha, como é que ela tem que ser feita, Fábio? Exatamente dessa forma. Mais alguma coisinha? E aí, se você tem tudo isso que a gente está falando, é do ponto de vista de um manejo de uma ordenhadeira mecânica, sem a instalação de um acessório que é o extrator automático de teteira, por um exemplo. Então, eu acho que vale a pena a gente pontuar quando um equipamento tem o investimento por parte da propriedade na automação, né, na retirada do conjunto de ordenha. Essa automação ela tem que estar regulada, né, tem que estar calibrada para atender o maior número de indivíduos dentro do rebanho, para respeitar essas características que a gente falou. A partir do momento que
Um sacador de teteiro ele não foi feito para melhorar o tempo de ordenha. Né? E tem muita gente que vende esse benefício. Esse benefício ele é secundário. Um extrator automático de teteiro, sacador, extrator, né? Independe do nome, ele foi feito para eliminar o erro humano da sobreordenha. Por quê? Porque se ele está bem calibrado, bem regulado, a vaca baixou o fluxo de leite ao ponto de o equipamento perceber que ela vai terminar a ordenha, aí ele faz o processo, cada equipamento tem a sua particularidade de como isso funciona, aí ele entra no processo de retirada do conjunto de ordenha e faz o saque. Mas o que eu chamo a atenção? Isso tem que ter uma entrega técnica muito eficiente. Onde é que o pessoal tem pecado? Tem feito a negociação, instala e sai correndo sem fazer uma boa entrega técnica. E aí a compreensão por parte do retireiro ou do produtor, né, ele começa a ter mamite, começa a ter problemas. Agora que eu investi, eu tive problema. E aí o que ele faz? Coloca no manual. E o cara está lá com uma maquinona, muito bem montada, muito bem estruturada, sem capacitação. E aí ele investiu uma boa grana para ter o sacador automático de teteiro e está usando no manual por falta de capacitação e por falta de ajuste para o equipamento se adaptar à característica média do rebanho da propriedade. Sim, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu já escutei muito falar assim, em lugar que tem extrator automático, assim, não, diminuiu muito o leite a partir do momento que eu botei o extrator. Meu amigo, olha só, você imagina que uma fábrica de ordenha ia ter a capacidade de ter um trabalho violento para fazer um extrator, para no final das contas ser pior do que era antes e assim, imagina a cabeça dele que ele vai conseguir vender um negócio que é pior agora do que era antes, com uma baita de uma tecnologia. Então, assim, com certeza tem alguma coisa errada na fazenda do produtor. Exatamente. Então está desregulado, alguma coisa está errada, mas com certeza não é a tecnologia, não faz sentido. Ninguém monta uma tecnologia para ser pior do que era antes. Não. E aí, claro, mas o que é pior? Pode que a tecnologia não foi bem concebida, né, porque existem equipamentos não tão bons e excelentes, isso tem em qualquer situação, mas eu acho que o maior pecado ainda é o pessoal, na hora de instalar, não dar o tempo necessário para que a equipe que vai estabelecer a rotina ela não está sendo bem capacitada e bem treinada. E isso é que leva o equívoco. E aí eu arrebento com a condução e o encerramento da ordenha. Então, quando eu faço a retirada do conjunto, né, eu obrigatoriamente... Lembra que a gente falou lá no primeiro episódio que todo coletor de ordenha tem um furinho. Então, a partir do momento que o camarada ele fecha a válvula tip-top, né, numa ordenha manual, ou o sacador fecha a válvula de fluxo para fazer o saque, né, o ar entra por esse tubinho, a pressão interna diminui e o conjunto desliza do peito da vaca. Agora, a partir do momento que você começa a ter que arrancar o conjunto de ordenha da vaca, enfiando um dedo dentro da teteira e coisa e tal, é porque o equipamento... Algo de errado não está certo. Tem que olhar porque o equipamento ou está sem manutenção ou está mal regulado. Tranquilo. É interessante, né? São coisas muito básicas falar de manejo de ordenha, mas quanto mais você escuta, mais detalhe tem. Tem. Isso é uma coisa muito bacana do negócio, né? Bom demais. E continuando então, depois da ordenha feita, acabou o leite. Pós-dip. Então, na vaca, né? Então, fazer um pós-dip. Fábio, tem muita propriedade que não usa nem pré nem pós-dip e a qualidade do leite é legal. Eu não duvido disso. O cara é caprichoso, mantém os utensílios, o equipamento sempre bem limpo, mas dificilmente tu vai ter um rebanho com altas médias sem utilização de pré e pós-dip. Né? Tu até pode conviver em algumas propriedades dessa forma, mas se tu for olhar, as vacas não dão muito leite. Né? Porque a vaca que está sendo desafiada, do ponto de vista genético, você estabelece um manejo nutricional para que ela seja desafiada e dá um fluxo alto de leite, né? Você vai ter que usar desses acessórios para prevenção de mastite, que é o pré e o pós. Né? E um dos equívocos que o pessoal comete é, primeiro, não limpar bem os utensílios do pós. Ainda, embora tenha essa tecnologia há anos,
E a informação está aí, o pessoal ainda usa o copo baratinho, devia ser proibido usar copo com retorno. Não poderia, tinha que fechar as fábricas, cara. O cara tinha que ir preso, o cara que ainda faz copo com retorno para pós-dip. Então é copo sem retorno. E o copo sem retorno, lavar. Aí sobra aquele tanquinho, né? Cara, aquilo ali tu lava e joga fora. É muito mais barato lavar e jogar aquela sobrinha fora do que tu tentar só emendar e causar, transmitir mastite de uma vaca para outra. E é quase assim, que eu acho que é uma forma até da pessoa pensar mais assim, pensar de uma forma diferente, mas fica um pouco mais tranquilo, né? Porque o negócio é esse, né? Em tese, se você tem um pré e um pós-dip, que são desinfetantes, se você coloca a sujeira ali, você desinfeta a sujeira, né? A cabeça da pessoa acaba que pensa dessa maneira. É lógico que não é assim. Exatamente. E aí você tem uma quantidade que aquilo consegue, de princípio ativo ali, que consegue efetivamente neutralizar algum contaminante, mas chega num ponto que não dá mais. É igual pé dilúvio. Eu vejo a mesma coisa de pé dilúvio, né? Olha, eu joguei sulfato de cobre, joguei o que tiver que jogar lá no negócio. Beleza, estou fazendo, mas aquilo vaca está passando, e barro para dentro, e barro para dentro. Uma hora é lógico que aquele pé dilúvio não funciona mais, né? Não é a mesma coisa que o copo com retorno. Exatamente. Então sobe, e você só vai repondo. Qual que é a chance de dar certo um negócio desse? É pequeno. É zero, né? É pequeno. É zero. Então o que acontece? O pessoal tem que compreender que mesmo e principalmente os melhores princípios ativos com maior poder desinfetante são os que perdem essa característica muito mais rápido na presença da matéria orgânica. Então, enquanto mais eficiente é o teu pós, mais limpo tem que estar o utensílio. Então, chamar atenção muito para isso, né? Aí... Aqui existe, Fábio. Eu vi no Uruguai, eu achei muito bacana. Era uma máquina até inglesa. De um cara que era... O dono da fazenda era até xaramô, chamava Daniel também. Ele tinha ele tinha o pré e o pós, se eu não me engano... Não, era o pós. O pós era feito logo em seguida pela própria ordenha. A própria teteira, no meio da teteira tinha um spray que pegava só no esfíncter do teto, assim, ó. Spray. E aí ela saía sozinha. Então você não precisava de fazer mais nada. Eu achei muito bacana. Tem, por exemplo, em plataforma rotatória, o pessoal coloca muito, né? A partir do momento que faz o saque, tem o spray do pós-dip na ordenha já, né? O próprio robô já faz isso também. Mas aí no Uber inteiro, né? Acaba pegando, aí teto, tem né? empresas que dá no Uber inteiro e tem empresas que fica direcionada para os quatro peitos. Então depende muito da tecnologia que você vai investir. Esse que eu vi era só no esfíncter mesmo. Vinha de dentro da teteira, só no esfíncter. Bem bacana. Só o que acontece? O que acontece assim, ó. A história do pós-dip no Brasil, né, ela entrou falando que o pós-dip ele tem que fazer tamponamento da esfíncter. Tá? Que está correto, isso válido até hoje. Só que as indústrias perceberam essa oportunidade de melhoria, investiram muito em pesquisa e qualidade de produto para manter e melhorar a qualidade da pele do peito e o teto da vaca. Ou seja, então a regra seria, aonde pega a teteira, deve pegar tanto o pré como o pós. E ainda tem muita empresa negligenciando isso, né? Porque o pós ele acaba tendo um valor agregado no litro. Não, pode usar 2/3 da teta só e tá legal. Então ele perde essa potencialidade de um belo produto que ele mesmo está vendendo, mas para tentar ganhar no volume do pacote, ele tenta reduzir a X ml usando menos do que deveria. Então, assim, não importa se você tem um bom produto, né? Que nem de um camarada que eu conheço lá, amargulha todo o teto, né? Não é, ou seja, submerge, né? Submerge todo o teto na solução. E isso também tem a ver com qual copo aplicador você está usando. Tem copo aplicador aí no mercado que é ridículo, não cabe meia teta, né? Aí joga todo o produto fora. Ô Fábio, eu tô pensando na audiência nossa aqui também e não tem jeito, a gente vai ter que voltar aí na sobre-ordenha, que foi o último assunto que a gente tratou aí antes do pós-dip. Eu tô imaginando um produtor, às vezes ouvindo a gente aí, um próprio técnico, e ele tá pensando assim, eu não sei se eu faço a sobre-ordenha ou não. Uhum. Porque tem aquele apoiozinho assim, né? Não, e a própria sobre-ordenha, o tempo a mais de ordenha ali do que deveria, né? Uhum. Então, deixa umas dicas pra gente aí do que observar para você saber se você tá com uma ação de sobre-ordenha ali ou não. Normalmente,
A sensação que a pessoa, como retireiro, como ordenhador, ele tem, é que quando ou ele retira, ou o sacador automático de teteira retira o conjunto de ordenha, ele olha, às vezes o ubre pode estar um pouco bojudo ainda, vamos dizer assim, né? E o próprio peito, né? Porque o peito da vaca, a partir do momento que você faz o estímulo tátil, né, ele tem um tamanho, e durante o processo da ordenha, o teto ele vai ficando mais flácido e ele aumenta em até 50% o comprimento dele mesmo, né? Ele fica maior. Então, o que acontece? Uma vaca bem ordenhada, bem esgotada, o ubre dela, basicamente, se ela tem qualidade de ubre, né? Porque às vezes tem vaca que está bem ordenhada, bem esgotada, mas o ubre é carnudo, né? Mas o cara sabe disso. Mas uma vaca bem ordenhada, ela fica com o ubre totalmente flácido e o peito também totalmente flácido. A partir do momento que o cara retira o equipamento de ordenha e percebe que ficou leite, ele tem uma vontade de fazer o repasse. Mas ele precisa entender, se ele não conseguir identificar, ele tem que chamar um técnico, tanto que conheça equipamento, como um técnico que conheça a vaca. Porque daqui a pouco o problema está na vaca, na falta de docilidade da vaca, alguma coisa nesse sentido, e a ocitocina se estabeleceu muito rápido. Mas a partir do momento que ele percebeu que ficou leite na vaca, ele tem que procurar ajuda para entender o porquê que está ficando. Se o problema está no equipamento, o problema está na vaca ou o problema está no manejo dele. E a grande maioria das vezes ele joga a culpa para a máquina, né? Ele acha que a máquina não está funcionando bem. E às vezes a máquina está funcionando extremamente bem e ele não está colocando o conjunto na hora certa. Mas ele não sabe disso. E talvez ele não sabe isso porque ninguém diz para ele que ele tem essa oportunidade de melhoria. Entendeu? Então, eu não recomendaria que ninguém começasse do nada a fazer o repasse sem buscar ajuda nesse sentido. Mas para lá um pouquinho, se eu deixar leite na vaca, ela vai ter mamite, então eu tenho que tirar. No primeiro dia, beleza, mas se você fizer 3 dias, você estabelece na rotina da vaca, então tu tem que procurar ajuda. Tá? E aí tem o outro lado que é o quanto de leite fica numa vaca. Tá? A ciência nos fala que passa pela glândula mamária ao redor de 400 litros de sangue para filtrar 1 litro de leite. Como a vaca é um ser vivo, né, isso é fato que ela produz leite a cada segundo. Entendeu? Então, no momento que você retirou o conjunto de ordenha, aí você vem com um copo do pós. Tu demorou um pouquinho do pós e coisa e tal, você chega lá e puxar o peito da vaca, vai sair leite. Aí tu largou o lote do outro lado, veio ali, tu vai lá, vai puxar, vai ter leite. Então, o camarada tem que entender de uma forma visual o que é realmente sobra, viável de retirar, ou o que é sobra que pode ficar ali e a vaca vai reabsorver. Então, mas como é que ele tem esse discernimento? Ele tem que ser treinado, ele tem que ter capacitação. Tá? E qual é o grande problema das fazendas? Quem é que faz a capacitação do retireiro? É o que está saindo ou o que está do lado? Ou o que está do lado. E geralmente o cara que está saindo, ele sai com a porta aberta? Não, costuma assim ser meio conturbado. Entendeu? Às vezes ele já saiu, né? Às vezes ele já saiu. Vocês entendem? E aí tu pede pro dono da propriedade treinar o cara, o dono não vai na sala de ordenha, não sabe como treinar. Vocês entenderam o impacto que isso tem? Então, o efeito cascata da coisa ruim, ele passa de um retireiro para o outro e às vezes o dono da propriedade está reclamando de tudo. Mas aí ele quer economizar, mas ele não contrata um consultor, vendendo meu peixe um pouquinho, né? Tem que ser. Você quer tirar também, fazer o microfone de ouro seu? Faz um jabá. Então ele não contrata um consultor para fazer não só capacitação, como reciclagem. Porque essas informações, é muito comum inseminação, né? Tu sai do treinamento com uma metodologia, dali um pouquinho o cara já está descongelando a dose do sêmen e esfregando a mão, no bolso, do braço, no sovaco, do saco, entendeu? Tudo. E aí não tem o índice de preenche que quer, e papapá. A culpa é do sêmen, a culpa é da inseminação. E na ordenha tem isso. Porque normalmente o cara diz assim, patrão, não quero mais, vou sair. Aí o camarada encosta um cara da lavoura, né?
e chega ali, ele dá umas dicas, ali no outro dia ele já não está mais lá, aí ele demora para contratar o retireiro quando vem já é o cara da lavoura, nem o retireiro que estava. Por que faz assim? Porque me passaram assim. O cara administra como rotina e a coisa toma um rumo que a gente não quer. Famoso telefone sem fio, né? Famoso telefone sem fio para o pior que pode acontecer. Então, pessoal, assim, contratar uma consultoria, contratar um técnico para fazer treinamento e reciclagem, tu pode ter a mesma equipe há 10 anos. Vai lá e fiscaliza. Eu sempre ia em propriedades fazer isso, e quando eu comecei o trabalho, vê com os meninos aí, o dono da propriedade, cara, tu não precisa vir fazer ordenha, mas tu é o primeiro que vai ter que ficar do início ao fim, tu tem que ser o primeiro a entrar no local do treinamento e o último a sair. Como é que tu vai poder fiscalizar depois que eu sair daqui? Tu tem que saber o que a gente conversou. E acabar com esse preconceito, né? Por exemplo, há uns meses atrás, a gente fez um treinamento com o pessoal do Real, que também é muito parceiro nosso, e a gente fez um treinamento de liderança com a turma aqui. E aí o pessoal falou assim, esse treinamento de liderança, de comportamento e tudo mais, ele deveria ser feito de 6 em 6 meses com toda a equipe. Lógico que você coloca um assunto a mais, um assunto a menos, você aprofunda num assunto, outro não, mas a lógica, a base do negócio é a mesma. Então não é para você aprender de novo, é para você se reciclar e você lembrar daquilo que na rotina você acaba perdendo pelo próprio negócio. Sempre tem espaço para aperfeiçoamento, né? Sempre tem. E esse que é o negócio, né? Você não precisa só de ficar ensinando o retireiro a trabalhar, você tem que ir lá e explicar para ele. Se ele já é muito bom, explica alguma coisa mais técnica para ele ficar melhor ainda. Porque se você que é o Fábio Guilhermano ainda tem muito para aprender, a gente então nem se fala. Quem dirá quem trabalha e às vezes não teve a mesma oportunidade que a gente sentar no banco da escola, né? O professor Paulo Machado da Exalc, né? Que ele tem lá o treinamento no MBA, ele fala que você tem que formar mestres dentro. A tua propriedade tem que ser uma escola. Porque se o cara quiser sair, não é porque ele não quer mais a propriedade, porque ele tem uma oportunidade melhor. Não de valor, mas de crescimento como pessoa, né? Mas se ele conseguiu formar o backup dele tão bom quanto ele, você, né, cumpriu com o seu propósito, que é de desenvolver pessoas. E isso nas propriedades é muito raro acontecer. Entende? É sempre aquele desespero, correndo atrás de retireiro, o próprio produtor não quer se envolver com a ordenha, acha aquilo um problema, e o leite está trazendo dinheiro para a propriedade. Mas ele quer economizar, e na verdade a grande economia ele faria se ele investisse em capacitação e treinamento periódico e regular dentro da propriedade, para manter, porque tudo que a gente está conversando aqui, a gente está falando de uma forma informal. É o resumo do resumo de um treinamento técnico de uma semana inteira, que a gente faz com equipes, né? Com revendas, com técnicos que montam ordenha, né? Quando eu estava nas empresas que eu passei, que eu tinha a oportunidade de capacitar equipes de revendas, né? Raramente eu falava o nome da empresa durante o treinamento, e a direção ficava um pouco chateada comigo, né? Não, cara, a gente está aqui treinando técnico para a vida, não para instalar o equipamento da marca que eu estou representando, né? Então, esse conceito do que a gente fala é para qualquer equipamento de ordenha, qualquer tamanho, vai ter a particularidade de equipamento A, acessório B, não sei, mas o conceito é para qualquer um deles. Com certeza. Fábio, e a manutenção de um veículo não é só trocar os pneus, né? Não. Assim como manutenção da ordenha não é só trocar a teteira, né? Que geralmente quando você fala em manutenção de ordenha com o produtor, a primeira coisa que ele pensa é na teteira. Uhum. E aí? E os itens que a gente tem que avaliar de forma geral, são muitos, né? Na hora de realizar a manutenção dos nossos equipamentos de ordenha. Primeira coisa, todo dia quando liga a ordenha, antes de ligar a ordenha, né? Olhar para ver se está tudo no lugar, tudo certinho. Os registros que deveriam estar fechados, os abertos, a mangueira dentro do tanque, né? Filtro no lugar. Essa é cruel. Nossa senhora. Essa é cruel. A mangueira dentro. Tão importante, veja bem, tão importante quanto a mangueira do leite estar dentro do tanque na hora de começar a ordenha,
é ela sair antes do que o cara lave, né? Porque às vezes o cara vai lavar a ordenha e não tira do tanque, né? Essa é a desculpa que o cara dá para batizar o leite às vezes, né? Mas tudo bem. Não, eu tô deixando a água empurrar o restinho que ficou na mangueira, né? Na hora que entra água lá dentro. Mas aí já é crime e foge da nossa alçada, né? Então, o que acontece? Tomar esses cuidados, né? Então, cada coisa no seu lugar. Ligou o equipamento de ordenha, olhar a pressão da máquina. Às vezes tu chega, o cara não sabe nem onde é que está o vacômetro. Então, olhar a pressão. Cara, tem que tirar um tempo. Dá 2 passos, 3 passos, 5, 10, 20 passos se precisar. Mas vai olhar se o lubrificador da bomba está funcionando. Quase ninguém faz isso. O cara só vai se dar conta, ou quando passa lá de vez em quando. Ah, não, mas tem óleo no lubrificador. Ter óleo no lubrificador é uma coisa. E se ele está funcionando naquele dia específico, é outra. Então, daqui a pouquinho tem um colega que está vindo depois. Aquele cara que tocou a vaca, ele é um cara que, por exemplo, um começa a ordenha e o outro está terminando de tocar a vaca e fechar. Antes dele entrar para o fosso, vai lá e olha, vê se está pingando certinho lá. Entendeu? Isso é... Muita bomba de vácuo perde a validade, vamos dizer assim, porque o cara não faz essa verificação. Tá? Olhar muito bem, né? Então, e ter anotado a troca técnica de todos os componentes. Né? Então, ver com o seu técnico a recomendação do fabricante, teteira, mangueira do leite, mangueira do vácuo, fazer inspeção periódica da tubulação do leite, fazer inspeção periódica da tubulação do vácuo. Tá? Periodicidade na manutenção dos pulsadores, dos filtros dos pulsadores, do filtro do regulador servo-assistido. Tá? E uma coisa muito importante, existem empresas que estabelecem isso como metodologia técnica. E a partir do momento que eu vou falar agora, eu posso estar arrumando um monte de inimigo. Aquela palavrinha assim, vamos abrir a tua bomba de vácuo para manter ela azeitadinha, né, e manter ela funcionando. Bomba de vácuo não se abre. Tá? Bomba de vácuo, mas a empresa vem aqui, toda vez que ela vem fazer a manutenção, ela abre a bomba, limpa, monta tudo certinho. Isso é um crime com bomba de vácuo. Não se deve fazer. Você quando leva para fazer a revisão do teu carro, troca de óleo e coisa e tal, você deixa abrir a tampa do cabeçote do motor? Jamais, né? Mas por que não, cara? Bota uma juntinha nova ali, tá tudo certo. Não dá para abrir, não? De jeito nenhum. E por que bomba de vácuo o cara deixa fazer? Entendeu? Isso é uma armadilha que está dentro da rota, do checklist técnico que as pessoas, algumas equipes fazem para ganhar dinheiro. E tu só piora a vida útil da bomba. Tá? Então, não se mexe em bomba de vácuo a não ser que ela dê problema. Então, de uma forma assim, muito resumida, o cara tem que prestar muita atenção nisso aí. Fábio, e agora vamos lá. Já chegando no final, incrivelmente, já estamos há praticamente 1 hora trocando ideia. Olha que impressionante. Passamos muito rápido de como funciona uma ordenha, pelo menos os principais tópicos, eu tenho certeza que a gente passou, e a gente conseguiu fazer o paralelo disso com a bezerra, com a fisiologia da vaca, que eu acho que é o mais importante. É a pessoa entender por que a ordenha é do jeito que é e por que ela tem os componentes que tem, levando em consideração como é que é a natureza da vaca e como é que você traz isso para uma vida, vamos colocar, eu ia falar humanizada, mas não é humanizada, né? Uma vida com os humanos, uma vida com máquina. Isso. Não é isso? Com isso tudo, a gente consegue entender todas as fases agora, para a gente poder falar de dimensionamento, manutenção, já falamos alguma coisinha. No episódio 3 a gente vai ter mais. E em dimensionamento, tem mais alguma coisa desse paralelo que a gente tem que falar para acabar de fechar esse episódio? Quando a gente começar a falar o próximo episódio aí sobre dimensionamento, o que a gente precisa levar em conta? Qual é o volume de vaca a ser ordenhado? Quantas pessoas você quer usar no processo? E quanto tempo você quer que ela fique lá dentro fazendo ordenha? Levando em conta uma questão muito importante que é tempo de sala de espera das vacas. Porque tu pode ordenhar 200 vacas, né? Mas em lotes, obviamente, não vai botar 200 vacas numa sala de espera. Tá? Então, você tem um rebanho grande demais. Porque isso é do ser humano. Né? A partir de 2 horas dentro de um fosso de ordenha, a pessoa, por mais hábil e por mais que ela goste da atividade de ordenha, ela
começa a perder agilidade e capacidade. Então, o rendimento começa a cair ao redor de 2 horas em diante de permanência dentro de um fosso de ordenha. Então, seria isso. Você tem um entendimento de qual é o rebanho que você quer ordenhar, quantas pessoas você quer usar e que tempo você quer que ela fique envolvida com a atividade de ordenha. Daí a gente já começa a pensar em calcular número de conjunto de ordenha e aí, a partir disso, o que uma ordenha precisa ter, né, levando em conta o que a gente falou, altitude, onde ela está, reserva efetiva de vácuo, para a gente chegar no tamanho e a robustez de um equipamento de ordenha. É sobre isso que a gente vai falar, se é que teve bastante curtida, né, na fase 3. É isso aí. Tomás, palavras finais desse episódio? Quantas curtidas ou compartilhamentos aqui nós vamos colocar, Fábio, como meta para um terceiro episódio? Rapaz, ó, aí você me apertou sem me abraçar, né? Eu quero saber, como é que faz aí? Nós iremos colocar na bio? O link na bio. Eu vou me aperfeiçoar nesse marketing. Cara, eu acho assim, ó, a gente como ser humano, a gente sempre quer mais, né? E eu sou uma pessoa que não é uma pessoa que se contenta com pouco, não é isso. Só que eu acho que qualquer curtida, qualquer like, qualquer compartilhamento, comentário, qualquer né? comentário, qualquer salvamento que você pode salvar para olhar isso lá na frente, ele é válido porque cada contribuição de quem está acompanhando o nosso trabalho, do pouquinho em pouquinho, a gente chega no grande, né? E eu acho que é por isso que a gente merece esse esforço que a gente tem feito, tanto a gente no Instagram, o Fábio Guilhermano, como a nossa equipe, como todo o pessoal da Companhia do Leite, do Mamíferos, da revista Força Leiteira e tudo mais. Não é tanto a quantidade de likes, sim, quem é a pessoa que está apertando o dedinho lá, a qualidade desse like é que eu acho que ela é muito relevante, porque se a gente pôde levar uma mensagem, uma informação que fez a diferença na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, cara, isso é muito fantástico e eu acho que é exatamente por isso que a gente precisa de um batalhão e uma carrada de like para poder continuar deixando esse trabalho todo dia cada vez melhor e motivando a gente para cada vez trazer, estudar e estar trazendo mais informação para todo mundo e todo mundo crescer junto. Bom demais. Então, gente, muito obrigado. Tomás, mais alguma coisinha? Muito Ou obrigado a gente já pode encerrar? Por mais um convite aí, viu? Bom demais, viu, Fábio? Acho que a gente está brincando aí com esse negócio do compartilhamento, da curtida, mas informações hoje que foram ditas aqui extremamente importantes, né? Pouco discutidas, né? Produtor, compartilhe aí com seu amigo que é produtor também, técnico, envie isso para os seus produtores, coloca para escutar lá no carro, na viagem, enquanto está acontecendo a ordenha lá no radinho e tal, que são informações extremamente relevantes. Obrigado aí mais uma vez em nome da Companhia do Leite, Fábio, pela participação e até uma próxima aí, né? Você me convida mais? Lógico, com certeza absoluta. Tomás, é um prazer e uma honra muito grande a gente poder estar dividindo esse bate-papo, né? A gente que já vem fazendo trabalho a campo, né? E só quem já comeu poeira e pisou no barro e na M, né? E como a gente já fez aí, e a gente percebe nos clientes que a gente atende em conjunto o resultado que as propriedades estão tendo, né? Então é muito bom estar dividindo esse espaço aqui, Daniel também, e eu quero que vocês transmitam a toda a grande equipe da Companhia do Leite a satisfação e a honra da gente poder estar aqui. Muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Aquele brinde final. Saúde. Muito obrigado, gente. Valeu, segunda-feira que vem, episódio 3 para vocês sobre dimensionamento e manutenção de ordenha. Até lá. Tchau, tchau.